Alô, Pastor, pastor. e aí, meu amigo? Deixa eu pegar a melhor maneira aqui. Isso, A, vamos a lá. paz do Senhor, meu irmão. A paz, querido. Que bom, viu? Pa- Fico feliz. Pastor Muito Dino, feliz. E aí, um grande você amigo tá aí bem? da PIB de Marília. É, Tô bem, graças a Deus. tá. Olha só, eu vou fazer algo aqui que você sabe que você me incitou a fazer esse negócio aqui, né? Foi você que me deu a ideia, vai lá, que me encorajou a trabalhar assim. E, e agora eu estou aprendendo a lidar com isso e me deram uma dica. Nós vamos fazer primeiramente 1 hora, aí eu vou encerrar os comentários, aí vai cair, eu entro novamente para você responder as perguntas, beleza? Tá, tá bem, então. Tá combinado, então. Deixa eu dar a paz do Senhor para todo mundo que já está nos acompanhando aí. Olha aí, Um vai abraço lá. a todos vocês que estão nos seguindo. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Eu tô com muita saudade, viu, Dino? Do povo da minha igreja, do povo que a gente pastoreia, vontade de dar um abraço. Vou fazer um culto do abraço agora no mês que vai Aleluia. entrar. Vai ser um culto aleluiado. Glória a Deus. É verdade. Que Tá bom, um bom. abraço aí para todos que estão mandando abraço para mim também, tá? Olha aí. E olha, Amém. você está sendo também, nós estamos, claro que você não aparece, mas estamos transmitindo também pelo Facebook, viu? Já tem bastante pessoas conectadas. Eu creio que vai ser um tempo de Deus. Amém. Eu quero Amém. agradecer a Deus por sua vida e louvar o Senhor por cada pessoa que está participando desse momento. Então, nós vamos encerrar o bate-papo. Quando sair essa primeira parte, nós vamos encerrar e volta novamente e você vai responder as perguntas, que são muitas, serão muitas. Tá bom. Ok. Eu tô com um outro compromisso a partir das 20h30, tá bom? Então a gente Não, pode tranquilo. ficar até 20h30 aqui para mim, tá tranquilo, tá bom? A partir das Vamos 21 orar, trinta, pastor, né? pra gente começar? Vamos lá, vamos lá. Ora aí, por favor, nos abençoa. Senhor Deus e Pai, Sim, nós Senhor. queremos te convidar. Muitas Sim. pessoas vão participar dessa live, muitas pessoas precisando do socorro do Senhor, outras querendo a bênção do Senhor, e eu quero pedir que o Senhor tome a frente de tudo que vai ser tratado, de tudo que vai Em nome ser de Jesus. ministrado aqui, que o Teu Espírito Santo nos conduza, que não nos deixe Em nome de sós Jesus. aqui, mas que a Tua bênção seja sobre nós. Eu quero pedir Em que nome toda do a Senhor. palavra que vai ser compartilhada aqui seja temperada pela verdade do Teu Evangelho e pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Vamos Amém. lá. Pastor, ah, nos últimos meses, Deus inquietou muito o meu coração para falar um pouco mais sobre oração. E começou a falar muito ao meu coração acerca de intercessão, de interceder. E eu comecei, e Deus me deu uma palavra sobre intercessão, foi um dos livros que foram lançados. E, tratando-se de intercessão, Deus me direcionou a interceder pelas famílias. Uhum. Isso tem levado juntamente com outros intercessores, nós estamos hoje num grupo de quase 76 pessoas intercedendo, mas nos últimos dias tem surgido uma preocupação muito grande. Eu tenho acompanhado algumas famílias que, nesse tempo, aumentou a violência doméstica, aumentou o problema dentro de casa, crianças, os pais, sem muitos afazeres, isso tem gerado conflitos, tem gerado, assim, a violência doméstica, como eu falei, e isso levou-me a direcionar, a dar uma palavra às famílias. E essa semana, Deus colocou no meu coração de nós tratarmos justamente dessa questão de que as famílias, para passar o tempo, está gastando muito tempo na frente da televisão, das redes sociais, mas chega um momento que a pessoa fica entediada de tanta informação, informações boas, outras não tanta, algumas péssimas, ruim mesmo, faz mal para a alma, e tem levado as pessoas a ficarem, a perder o foco, que deveria ser para a Entendi. oração, para a família. E aí eu Uhum. decidi, então, que Deus colocou no meu coração, e nós fazemos essa live, falarmos sobre esse tema, mente passiva, um
um campo fértil para ações malignas. Como você é um especialista, tem falado muito acerca dessa questão das doenças mentais, da ação maligna na mente da pessoa, você está com a palavra para nos falar sobre isso agora, em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que muitas Amém. famílias serão abençoadas. Amém. Pastor, as dimensões da cura, ela tem muitas variantes, tá bom? Sim. Tem muita gente hoje que confunde batalha espiritual, libertação e cura da alma. São três assuntos distintos que são muito mal compreendidos. Alguns pastores, antes de nós, vieram levantando a bandeira da batalha espiritual, é uma realidade bíblica, é uma vertente bíblica, só que muita gente despreparada, a verdade é essa. Algumas pessoas viveram muitas experiências, mas quando eu falo que a gente lida com o pai da mentira, isso não é brincadeira. Satanás é um tagarela. Então, ele fala mesmo, ele falou com Jesus, ele falou com Eva, ele fala o tempo todo tentando manipular pensamentos. Você vê que Eva podia comer de toda a árvore do jardim, ele convenceu Eva a comer da única que Deus havia proibido. A maneira dele usar a palavra é muito interessante, que ele faz com que Deus se torne mesquinho, pequeno. E hoje, o que a gente tem visto? Hoje eu coloquei um vídeo no YouTube, acabei de colocar um vídeo no YouTube, né? Como derrotar Satanás. Na verdade, o que eu ensino ali? Que para você vencer o maligno, você tem que andar na verdade, que é a Bíblia, e você não pode amar o pecado. Fora isso, a batalha espiritual ela se separa da libertação, porque a libertação lida com o pecado que atrai demônios. E a batalha espiritual lida com a guerra que expulsa demônios. Uma, eu tento trabalhar a sujeira, e a outra, quando a pessoa está aprisionada, eu tenho que libertar o cativo. Agora, a cura da alma, ela passa por uma outra, seria, vamos dizer, uma universidade que tivesse 3 faculdades, tá bom? Medicina, farmácia e enfermagem. É a mesma coisa. Dentro da universidade da guerra espiritual, você tem batalha espiritual, libertação e cura. Agora, hoje, cada vez mais, a gente está vivendo de 2 séculos para cá, se a gente parar bem, Dino, há 200 anos atrás, o ser humano, ele caçava a sua comida. Sim. O povo saía para caçar comida. Havia os povos nômades, né, que eles viviam da estratificação da terra, e depois que aquela terra era esgotada, eles iam para outro lugar. E é lá eles... Hoje, a tendência da gente é viver num ambiente só, você compra uma casa, fica nela, mas normalmente você não fica em casa o dia inteiro. Normalmente a casa ela serve para quê? Para você dormir. Passa o dia inteiro. Eu estive em Cafarnaum agora, em Israel, há 3 meses atrás, eu estava explicando isso para o povo. Jesus ele vai lá na casa de Pedro, a sogra dele está com uma febre, ele repreende a febre e tal, mas a vida ela acontece na cidade. E quando essa nossa vida, eu sou um homem assim que sou, por exemplo, sou elétrico, né? Sim. Então, quando você é impedido de fazer o que você fez a sua vida inteira, essa quebra acaba afetando a mente da gente, afetando a realidade com que a gente está ali. E Satanás se aproveita de muitas maneiras para trabalhar na mente da pessoa. Vou te dar um exemplo. Existem pessoas que têm quadros de depressão. A depressão, por exemplo, hoje, você sabe muito bem que ela é química. A depressão, ela é essencialmente, ela é química. Quando a química ela não funciona, o corpo reage não funcionando. Sim. Mas a depressão ela também pode ser um fator emocional. Por exemplo, quando você tem uma perda de um ente querido, é normal você se sentir deprimido. Você é mandado embora no tempo de coronavírus, você se sente deprimido. Agora, tem a depressão que ela é absolutamente espiritual, Dino. Você já esteve comigo, nós trabalhamos com libertação. Quanto tempo juntos você viu manifestar demônio
de depressão. Você pergunta, qual é o teu nome? Ele diz, meu nome é depressão. Verdade. Agora, Muitos. quando a gente fala sobre a questão da depressão, mesmo ela não sendo um espírito imundo governando a vida da pessoa, ela pode ser influenciada por um espírito imundo. Exemplo, tem uma pessoa que ela tem uma questão química que não é resolvida, o psiquiatra não consegue ministrar, organizar, equilibrar a química no corpo da pessoa. Deus sabe disso. E aí Satanás se aproveita para, por exemplo, tentar a pessoa se matar. Satanás fez isso com é aí que entra a passividade da mente. Ele se aproveita da passividade da mente. Exatamente. Como é que Jesus respondeu a isso? Ó, Satanás levou ele para o pináculo do templo e falou, se joga daí, se mata. Como é que Jesus reagiu a essa passividade? Citando a Escritura Sagrada. Então, uma coisa interessante que as pessoas não percebem é o livro do Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, está lá no Antigo Testamento, dentro da Torá, né? Toda vez que Jesus, preste atenção nisso, Dino, as pessoas não percebem isso. Toda vez que Jesus repreende Satanás, ele usa junto o livro do Deuteronômio. Ele fala o seguinte, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele usa Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Jesus fala o seguinte, não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele está usando capítulo 13 do livro do Deuteronômio. E ele de novo fala, ao Senhor teu Deus adorarás, somente ele servirás. Ele usa de novo o Deuteronômio. Então, a única arma que você tem, de fato, para você expulsar, para você mandar, para você desautorizar ele, o que é? É a palavra de Deus. Jesus não ficou ali, levantou a mão, ele simplesmente citou a verdade. E o conflito entre a verdade e a mentira, quando a verdade ela é apresentada com segurança diante das trevas, o Satanás ele tem que bater em retirada. Em muitos casos de endemoniamento, esse espírito imundo, ele opera na mente, já que estamos falando de mente, o que ele faz? Ele convence a pessoa que se a pessoa rejeitar ele, ele vai matar a pessoa, ele vai causar o dano à pessoa. É muito comum com as pessoas que vêm das religiões ocultistas, o espírito imundo, ele fala mesmo, a pessoa ouve o espírito imundo falando, e a pessoa fala comigo assim, pastor, ele está dizendo que se eu rejeitar ele, se eu aceitar Jesus, ele vai me matar. Porque seria um mentiroso. Eu tive essa experiência com a minha mãe aqui em Marília, dentro da minha casa, em 95. Ela veio de Rondônia, ela era umbandista, ela era da quimbanda, chibanda. Minha mãe era uma verdadeira banda larga. Tudo ela servia. E ela veio para casa e ela ficou 3 dias possessa. Foi uma sexta tarde, à noite, sábado dia, à noite. E no domingo, 11 horas da manhã, o pastor Domingos, o pastor Carlão, junto em casa com a minha esposa, foi que houve um processo de libertação. Mas o que acontecia? Cada um que era expulso, o outro vinha e falava, eu vou matá-lo, porque ela vai parar de me servir. Ela estava acreditando nisso, até que veio a libertação. Na verdade, o espírito imundo é um grande sedutor. É isso que a Bíblia chama ele. A Bíblia chama ele de um grande sedutor. Então, de alguma maneira, ele vai fazer para que a pessoa seja convencida de que a verdade está do lado dele. É por isso que Jesus, em João 8,32, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dos casos mais graves que eu atendi, de uma jovem, um pouco mais de 18 anos, o pai dela morreu num acidente terrível, só que entre o acidente e a morte ele ficou 7 dias na UTI, e esses 7 dias ele ficou amarrado, que ele ficou possesso de espírito imundo. Durante 7 dias ele agredia ele com a cara toda quebrada, com o maxilar quebrado, ele conseguia amaldiçoar, ele conseguia revelar pecados, por exemplo, de médicos, de enfermeiros que estavam lá. Então era um espírito assim, que convencia a pessoa de que ele tinha algum tipo de poder. Ele falou assim, eu vou matar ele daqui a uma semana. Daqui a uma semana, meia-noite, ele de fato morre meia-noite. Essa moça, ela começou a frequentar a nossa igreja e nós começamos a ajudá-la. E quando o espírito imundo manifesta, tem uma coisa interessante, é quando você conhece o nome do espírito imundo, ele perde a força. Ele não tem força diante de Jesus, nem diante do nome de Jesus, nem diante do sangue da cruz. Mas só que tem castas. Jesus explica isso muito bem em Marcos 9, em Mateus 17. Tem castas que são diferentes. Jesus fala, essa casta não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração.
E a gente ministrando, eu dizia para ela assim, em nome de Jesus, qual é o teu nome? Aí ela mesmo falava, não, eu não vou falar, porque se eu falar ele vai me matar. Então a mente da pessoa, veja bem, ela se torna uma aliada com as trevas. Então como é que eu resolvo essa questão? Eu resolvo essa questão, pastor Tino, com fé. A fé é que é o escudo. Você sabe que Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo, que é o grande general da fé, que fala, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele fala em Efésios 6 sobre o escudo da fé, com o qual ele pode apagar os dardos inflamados do diabo. Como é que se aumenta a tua fé? À medida com que você aumenta o conteúdo da palavra no coração. Exemplo, Romanos 10 diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, tanto isso significa, ouvir pela palavra significa você dar crédito. É mais ou menos o seguinte, não é só você ler a Bíblia, não é só você ouvir a Bíblia, é você crer que a Bíblia é verdade. Quando a pessoa interioriza que a Bíblia é verdade, gente, quando você interioriza isso, Dino, ela se torna um escudo para você. Porque aí você está num processo de libertação, o espírito imundo olha para você e fala assim, eu vou te matar, eu vou te destruir, eu vou te retaliar, você manda ele se calar. Cala a boca, você não pode me tocar. Você é mentiroso. Você é mentiroso. A Bíblia diz que Satanás não pode me tocar. Ele não pode tocar você, não pode tocar o crente. Só que o crente, ele quando é ameaçado, a primeira coisa, ele é recuar. Vou te dar um exemplo hoje. Meu filho, ele está fazendo teologia lá nos Estados Unidos, ele estuda em Dallas, no Texas, lá no Christ Nations, que é uma universidade assim. Ele está lá com o filho de outros pastores que são conhecidos, estudou com o filho do Fernandinho, estudou com o filho do Subirá, estudou com a filha do David Keeler. Ele acabou de casar agora em dezembro. Casou com uma moça também lá da faculdade, uma aluna da faculdade, que é cristã evangélica, filha de um pastor do Chile. E foi um casamento muito bonito. E agora ele volta sábado aqui para o Brasil. Olha que coisa. E aí nós ficamos sabendo que o Brasil está repatriando os brasileiros, só que os estrangeiros, eles não podem entrar no Brasil. E ela é estrangeira, apesar de casar. Só que precisava de uma documentação em português, provando que eles eram casados. Eles são casados. Tem lá a certidão de matrimônio chilena, eles casaram no Chile. E aí eu liguei para conseguir, ela não vai entrar, ela não vai conseguir, porque a lei disse, e de fato a lei dizia isso. Só que aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu levei o problema para quem podia resolver. Para Deus, na verdade. A fé. E aí, na hora, eu simplesmente, em vez de ficar acreditando naquelas vozes contrárias, isso é fé. Eu comecei a crer que, meu Deus, ele abre fronteiras. Olha, Deus, ele abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que abriu o coração de Lídia. Não é isso que diz o apóstolo Paulo? Que Deus abriu o coração de Lídia? A Bíblia diz o seguinte, pastor, assim como um rio muda de direção, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Glória então a Deus. ele tinha a documentação e só faltava a pessoa aceitar. Gente, eu nem sei quem é lá o representante da empresa aérea que vai embarcar ele. Eu simplesmente falei com meu pai. Essa oração que você falou é interessante, que Jesus, ele traduz a oração como uma conversa entre pai e filho. Exatamente. Então, não existe acreditar nas ameaças das trevas, na impossibilidade do homem. Eu fui buscar o meu pai. Glória a Deus. Isso aconteceu hoje de manhã. Quando eu terminei de orar, juntei minha esposa, concordamos aqui na terra. Na hora, a pessoa do aeroporto já me ligou, falou assim, ó, tá tudo resolvido, o aeroporto de Dallas, Fort Worth, já está sabendo, o aeroporto de Houston, onde ele faz uma escala, já está sabendo, tá tudo certo, teu filho pode vir, que sábado ele vai chegar aqui, domingo ele vai chegar aqui no Brasil. Então, glória o que a Deus, acontece com a mente da gente? Se você não tem um escudo, se a palavra de Deus não for verdade na tua vida, toda voz estranha que você vai receber, toda ela, vai causar em você um estresse, vai causar em você pode ser um gatilho para uma depressão. Interessante, não sei se a gente pode pegar esse caminho. Eu posso falar um pouquinho sobre pânico, sobre transtorno de pânico, pastor? Sim. Deixa eu só fazer aqui uma consideração.
Agradecer aqui todas as pessoas, tem muitas pessoas participando aqui pelo Facebook. Deus abençoe a Eu não sua estou vida. vendo aqui, pastor. Eu posso ver, não? Pode. Você Nos quer que eu comentários vi? aqui eu não estou vendo. Ah, tá, eu tirei aqui um pouquinho. Só um minutinho, vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui. Espera aí. Eu vou chamar a Sara para ela vir fazer aqui. É a Sara que está me assessorando aqui no negócio, viu? Não, Mas tá deixa eu bom. fazer aqui. Deixa eu fazer aqui uma ressalva à sua palavra. É justamente isso que está acontecendo hoje, porque a insegurança do pai de família, da mãe, do jovem, da moça, do rapaz, no sentido de que eles não têm a certeza do que vai acontecer amanhã. Qual é a maior mentira de Satanás nesse momento? Você vai ficar desempregado, você vai passar fome, você vai passar necessidade, acabou. Nós temos muitos pastores hoje, eu tenho atendido alguns pastores, conversado com alguns colegas, que estão com medo do que vai acontecer para eles acabar o ministério. Tem gente procurando alguma coisa para fazer porque acha que a igreja não vai mais existir. As pessoas não querem... Pastor, a Bíblia diz que as portas do inferno, Jesus pega o pior inimigo, diz que as portas do inferno não prevalecerão. Você acha que um Covid-19 vai parar a igreja, pastor? Nero não parou a igreja. Pastor, Nero não parou a igreja. Calígula não parou a igreja. Todos os homens que se levantaram contra Israel caíram. Em nome de Jesus. Olha, passarão os céus e a terra, pastor. Essa palavra não vai passar. Mas a minha palavra não passará, isso mesmo. Eu estou orando, inclusive, estou orando. Nós estamos fazendo culto todos os dias, lá no canal Oswaldo Lobo, no canal da minha igreja de BBR. Todo dia tem culto. Pastora Fabiola, minha esposa, está pregando agora para as mulheres. Agora, nesse momento, eu estou aqui, ela está lá no outro quarto, pregando para as mulheres. Interessante isso. Pastor, a igreja do Senhor ela é vencedora. A Bíblia é interessante quando Jesus ele fala sobre a igreja. O livro do Apocalipse é um livro paralelo. Ele fala sobre as 7 igrejas da Ásia, fala sobre as 7 selos, sobre as 7 trombetas, sobre as 7 taças da ira. Então, Deus vai sempre indo e voltando, mostrando como é que ele está fazendo. E quando ele fala para a igreja, ele fala o seguinte... Deixa eu dar um abraço para você. Pastor Ivaldo, a paz do Senhor, meu amado. Já vi aí. Ó. E aí, pastor, eu vou estar lá em Americana, na igreja dele, no segundo semestre. Mas é o seguinte, o que acontece? As 7 igrejas da Ásia, Jesus fala o seguinte, ao que vencer, será dado a coroa da vitória, ao que vencer será dado, vai ser levantado como coluna no templo do meu Pai, ao que vencer vai receber um novo nome numa pedra branca, ao que vencer vai comer do maná escondido, ao que vencer vai receber vestes brancas. Então a igreja, essa é uma bobagem que nem passa pela minha cabeça. Um pastor que pensa isso, é um pastor que não tem profundidade bíblica e que não conhece o Deus e não é filho, não é que ele não é filho de Deus, ele não sabe o pai que tem. Tá bom? Exatamente, então, eu creio nisso. É por isso que a mente da gente, se você ler 4 capítulos da Bíblia, você vai aí investir em torno de 20 minutos, de 15 a 20 minutos da sua vida. Se você ler 10 capítulos da Bíblia, você vai ler isso tudo em 45 minutos. Aproveita esse tempo de Covid e lê a Bíblia inteira. Pastor Dino, 10 capítulos da Bíblia, 10. Você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em 9 dias. Eu sei, uma das exigências sua quando nós fizemos aí o curso de libertação foi ler 10 capítulos todos os dias. Eu estou fazendo todos isso há 4 anos. Há 4 anos você consegue ler a Bíblia inteira 2, 3 vezes no ano fazendo isso. É disciplina. É acreditar na palavra de Deus. Você precisa acreditar. Então, o grande problema é que hoje as pessoas estão entediadas pelas notícias, dando ouvido à mentira do diabo, acompanhando muitos noticiários na frente da televisão, está esquecendo da oração de confiar em Deus. É verdade. É o nosso você tem uma ideia? Você tem uma ideia, Dino? Eu estou vendo aqui o noticiário, eu não vejo aquele canal, tem um canal aí da televisão que eu não quero citar o nome, que cada vez que ele cita uma morte do coronavírus, parece que ele está narrando um gol. Qualquer hora vamos chamar o Galvão Bueno para narrar quantas mortes tem.
Então, um país de Misericórdia. 210 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas, a gente está chegando a 900 mortos. Aqui no Paraná, por exemplo, nós estamos com um surto de H1N1, a gente está com um surto de febre amarela e nós estamos com um surto de influenza. O pessoal nem sabe disso, mas morre mais gente dessas doenças do que da outra. E Não fica tem todo dúvida. mundo com medo. Pastor Dino, eu não estou falando, eu não sou um homem que incita a desobediência civil. Eu acho que a gente deve ficar isolado por enquanto, até que o governo diga, está na hora, vamos trabalhar. Agora é o seguinte, pastor, se você fica de frente para um canal desse televisão, você vai ficar com medo. Não há uma notícia boa. Então, quando você vai para a Escritura Sagrada, o que, que você tem na Escritura Sagrada? Esperança. A Bíblia diz em Isaías 43:13 o seguinte: antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que pode escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Quando você lê Isaías 40, você vê o tamanho do teu Deus. Como é que você vai ficar com medo de uma ameaça? Eu não estou falando, Dino, que a gente deve ter uma vida de irresponsabilidade. O que é? Para cumprir isolamento, distanciamento social, mas eu não posso ficar ouvindo só notícia ruim. Então, quando eu vejo Deus na Bíblia, pensa num Deus que nunca perdeu, ele é invicto. Você está num time, quem joga no time de Deus, joga num time que nunca perde. Está parecendo o meu time do Flamengo ano passado, ganhava de tudo. Você continua Mas você está flamenguista ainda. entendendo? Dino, é uma bobagem para gente, é uma bobagem para gente a gente ficar se alimentando a nossa mente com aquilo que não vai ser saudável. Eu citei, por exemplo, a questão do pânico, tá? Porque o pânico, esse pan, era um demônio que, na verdade, era famoso. Cabeça de bode, corpo de homem. Esse Pan, daí vem o nome Peter Pan. O Peter Pan, na verdade, é um clássico infantil, da literatura infantil, mas que retrata um demônio. Para você ter uma ideia, o pânico é o quê? É o medo descontrolado. Existe o medo natural. O Josafá, está lá em 2 Crônicas 20, ele ficou com medo. Por quê? Tinham 3 exércitos contra ele. Ele falou, está ali Moabe, Amon e Edom contra você. Eles já estão ali do lado. Ele ficou com medo. Esse é um medo natural. Agora, tem um medo que é exagerado. Quer ver o medo exagerado? É o medo de Números 13. O povo de Israel vai visitar a terra prometida, os 12 espias. Quando eles voltam, eles falam, sabe o quê? Nós somos como gafanhotos. Gente, a gente é como um gafanhoto? Quer dizer, ele é menor do que ele é. O medo faz com que a tua identidade vá embora. E Eu estou falando, ao liberar a palavra, a mente absorve isso aí. claro, você está confessando a verdade. E aí tem aquele medo que vai além do medo real, que é o pânico. Então, o que acontece com a crise do pânico? Tem a crise do pânico e tem o transtorno do pânico. Vamos separar isso. A crise do pânico, o que, que é? É quando você tem uma crise de ansiedade. Você está ali e ela não vem na hora, eu fui assaltado, eu sofri um acidente de carro. Aquela hora que você sofreu um assalto, que você sofreu um acidente de carro, que você teve uma notícia ruim, aquilo ali não é pânico, aquilo ali é trauma. Você está traumatizado com a situação. O pânico vem depois. Como é que você resolve o pânico quimicamente? Estou falando de química aqui, tá bom? Ó, deixa eu falar aqui. Quimicamente, o pânico é uma grande descarga de noradrenalina dentro do teu corpo. Então você não sabe o que faz. O que você tem que fazer nessa hora? Tomar água. Você sabia disso, Dino? Porque a noradrenalina sai na urina. Então a pessoa vai ficar ali num quadro de pânico, de sudorese, de taquicardia. Ela acha que vai morrer. Então, quando a pessoa está em pânico, no quadro do pânico, ela aprende o quê? Que se ela beber a água, a noradrenalina sai no xixi, sai na urina. Entendeu isso? Sim. Agora, qual é o problema? O problema é que a pessoa que ela vive ameaçada, aí é o problema.
Ela vive ameaçada, então ela tem medo de tudo, ela só recebe notícia ruim, ela só recebe notícia triste. Existe algo dentro da gente que é um gatilho. Esse gatilho, quando a mente da gente, estamos falando de mente aqui, percebe a ameaça, ela dispara o que dentro do corpo? A adrenalina. O que a adrenalina faz? A adrenalina, ela joga o sangue para os membros inferiores, ou seja, para a perna, e para os membros superiores. Para onde? Para o braço. Por que a adrenalina faz isso? Porque quando você se sente ameaçado, ou você vai enfrentar o problema, ou vai correr do problema. É por isso que tem muita gente, pastor, na hora minha perna ficou bamba. Por que a perna ficou bamba? Porque o sangue foi todinho para a perna. Houve a pessoa não pensa direito, porque o sangue ela sai da cabeça e vai para os membros inferiores. Você está entendendo isso agora? Agora, quando isso começa a ficar rotineiro, eu estou com medo agora, eu estou com medo depois, eu estou com medo daqui a 15 minutos, eu estou com medo daqui a meia hora, eu estou com medo de ser mandado embora, eu estou com medo do dinheiro não dar, eu estou com medo de Deus me abandonar, eu estou com medo da Covid me pegar. Você está entendendo? Alguns jornais estão querendo dizer que a Covid ela é perigosa para os jovens saudáveis. E a gente sabe que não é. Morre um ou outro. Por exemplo, morreu uma senhora de 30 anos, jovem, que tinha dado a luz. Ah, a senhora não, morreu um bebê que nasceu de 30 semanas. Quer dizer, há um problema. Normalmente uma criança nasce com 40 semanas. Ele pode nascer um pouco antes e a gente chora por isso. Mas dizer assim, olha, morreu uma pessoa saudável, você não ouve isso. Isso não é comum. Isso é algo incomum. Só que a televisão, olha, você vai ser atingido. Então hoje eu estou com 50 anos, eu não tenho medo nenhuma dessa enfermidade. Por quê? Porque o Senhor é meu Deus. Aleluia. Agora, Dino, presta atenção nisso. Se você começa a ficar ouvindo, o mundo tem 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, que um bebê morreu, e você começa a achar que o teu bebê vai morrer, isso gera pânico. Que o teu filhinho vai morrer, isso gera pânico. Você está entendendo, então? Então esse deve ser o cuidado da gente, encher a nossa mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz que é do coração que procede as fontes da vida. Ele está dizendo que coração é sentimento. E o sentimento está onde? Aqui, gente. Entendeu? É verdade. Pastor, gostaria que você falasse agora, porque assim, o que mais nós ouvimos hoje dos pais, as reclamações, principalmente das esposas. Ah, que meu marido está dentro de casa, mas ele é impaciente com as crianças, fica falando que não vê a hora de se livrar das crianças, criança ir para a escola, que não aguenta mais. Gostaria que você desse uma palavra nesse sentido do que a palavra tem poder na boca desse pai e a legalidade que ele dá ao inimigo de agir na vida do filho quando ele começa a falar essas besteiras dentro de casa. Por favor. Tá bom. Em primeiro lugar é o seguinte, Gino. Normalmente, a figura do pai é uma figura que o pai ele tem 4 funções bíblicas. O pai dá direção. Sim. Direção. Filho sem pai não sabe para onde vai, filho sem pai não sabe o que vai ser quando crescer, filho sem pai não sabe fazer escolhas com razão, tá bom? Sim. Número 2, o pai, ele dá identidade. Um filho sem pai, ele não sabe quem ele é. Em terceiro lugar, um pai dá segurança. Por exemplo, você está dirigindo o carro, você é pai, você pode ser aí a estrada mais perigosa que tiver, teu filho está lá dormindo, ele sabe que você vai proteger ele. O filho não fica preocupado, será que meu pai vai trazer comida para casa hoje? Não, o filho já sabe que o pai estando lá vai ter comida. Então, o pai dá proteção, direção, o pai dá identidade e o pai dá amor. Esse é o papel do pai, dá amor. Quando um pai ele volta para dentro de casa, ele está fazendo algo que ele não está acostumado a fazer. Acostumado a fazer o quê? Levantar cedo, tomar café e trazer provisão para dentro de casa. Mas existe um relacionamento entre pai e filho que Jesus veio restaurar. Repara que Jesus, em tudo, ele fala assim, eu e o Pai somos um. Quando você orar, diga, Pai nosso que está nos céus. Ele restaura o relacionamento entre filho e o Pai que está no céu. Fala o seguinte, olha, qual de vós, sendo mal, sabe dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus.
Quando você orar, ora em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Não ande ansioso. O pai, ele cuida dos passarinhos, ele vai cuidar de você. Então, acho que uma questão que você tem que resolver aí é o seguinte. Se o pai ele não gosta de um relacionamento com o filho, ele tem que aprender isso. Eu sou um pai que eu não consigo lembrar de um dia da minha vida. E olha que eu tive funções dentro da Força Aérea, dentro da igreja, que me consumiam, mas o dia mais feliz, o tempo mais feliz é quando eu chegava do trabalho para brincar com meus filhos, para ficar com a minha família. Então o pai tem que restaurar esse. A Bíblia, inclusive, diz que a restauração do relacionamento com pai e filho é uma causa de bênção ou maldição. Ele fala o seguinte, olha, o último versículo de Malaquias é o último versículo do Antigo Testamento. A Bíblia diz o seguinte, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja amaldiçoada. Então, esse relacionamento, o pai vai ter que descer, o pai vai ter que se abaixar para entrar dentro do universo do filho. É isso, é um esforço. É o que Deus fez. Deus é pai, ele se fez do tamanho de um ser humano, tamanho de Jesus. Ele fez uma semente no ventre de Maria para ficar com a gente. É isso aí. Agora, você falou sobre a palavra legalidade. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Eu não gosto dessa palavra, pastor Dino. Eu uso palavras bíblicas dentro do ministério. Acho que é por isso que tanta gente me segue. Hoje nós estamos com quase 192 mil seguidores no canal do YouTube. A gente tem em torno de 13 milhões de visualizações por mês. Eu uso a Bíblia. Então tem termos que eu não gosto de usar. Por quê? Porque são termos que não se referem àquilo que a Bíblia diz. Vou te dar um exemplo. Okay. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia fala o seguinte, não deis lugar ao diabo. Ao diabo. O que é dar lugar? É dar uma permissão. A palavra ali é topos, que significa jurisdição. Ou seja, a pessoa dá uma permissão para Satanás operar na vida dela. Quando um pai ele libera uma palavra dessa, Jesus ele fala o seguinte, que de toda palavra frívola que sair da boca do homem, ele dará conta no dia do juízo. Você sabe que de um mesmo manancial não pode proceder água doce e amargosa. Né? Uma mesma árvore não produz fruto bom e fruto mau. Então um pai que fala isso, a primeira coisa, o problema não está no coronavírus. O problema está no coração dele. Porque a boca fala, pastor, do que está cheio o coração. É isso aí. Exatamente. Se o coração dele está cheio de palavras torpes, palavras malditas, palavras de praga, é que o coração dele está assim. Então, ele está se enchendo, ele está se alimentando de algo errado para estar falando mal do filho. O filho, Salmo 127, diz que os filhos, eles são herança do Senhor. São como flechas na aljava, bem-aventurado o homem. Tem coisa melhor do que você ser pai? A Bíblia diz que não, Deus é pai e ele quer filhos. Agora, o que está no coração desse homem? Pode ser uma incompetência para lidar com o filho. Número 2, uma ausência de possibilidade dele se diminuir para entrar dentro do universo do filho para brincar e para participar. Ou número 3, o coração está cheio de porcaria. Agora, é importante ele entender que o mundo espiritual é uma terra muito fértil. Aquilo que você planta, você colhe. Então, quando Jesus fala sobre isso, ele fala o seguinte, que com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se completa a salvação. Aquilo que você fala é capaz de atrair o bem ou atrair o mal. Eu vou te dar um exemplo. Espírito de morte, por exemplo, ele é convidado. Quando a pessoa fala assim, eu vou te matar, eu quero morrer, eu vou infernizar a sua vida, essas palavras, elas encontram um lugar de permissão, não é nem de legalidade, pastor, é de permissão, é de topos, é de jurisdição, para que o inimigo venha. Então tem muita gente hoje aprisionada em palavras malditas, veja bem o que eu estou falando, hein? Que é aquela palavra de Mateus 5, que Jesus fala de raca. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo,
qualquer que se polarizar contra o seu irmão ou contra o seu filho e disser, Raca, será réu do fogo do inferno. Isso é tão grave que se você pegar Gênesis, capítulo 31, Jacó, ele consegue amaldiçoar a esposa que ele ama. Sim. Jacó, ele é perseguido por Labão, ele já não aguenta mais ver aquele homem. E quando Labão aparece, o que você vê aqui? Porque alguém roubou aqui o que era meu. E Jacó fala assim, aquele que roubou, esse morrerá. A Bíblia diz... ele não sabia que era Raquel que tinha roubado. Quer dizer, ele amaldiçoou a Raquel no capítulo 31, ela morre no capítulo 35, dando filho para ele. Então, aquilo que a gente fala, ele deve ser temperado. Quando a Bíblia fala sobre tempero, né, o apóstolo Paulo fala, toda palavra seja temperada com o Espírito do Senhor e com sal. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquilo que a gente fala tem que ser movido, pastor Dino, pela doçura da Escritura Sagrada. Entendeu? Então, pela doçura daquilo que a palavra de Deus diz. Interessante que, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, você vê que homens como Isaac abençoou o filho errado, mas a bênção dele ficou sobre o filho errado. Ele fala lá no capítulo 26, eu te dou do orvalho da terra, do orvalho do céu, da exuberância da terra, eu te dou dos benefícios, do que a terra produz de melhor. Os teus inimigos falarão contigo às portas, as nações virão adorar o Senhor aos teus pés. Tudo que ele libera funciona. Eu colecionei algumas palavras aqui, de alguns atendimentos que eu fiz. Por exemplo, não aguento mais ficar dentro dessa casa, eu não suporto mais estar perto de você, eu quero que isso logo passe, porque quero me livrar desse tédio, quero me livrar desse compromisso. São palavras que a pessoa está lançando, amaldiçoando o casamento, amaldiçoando o próprio lar dentro de casa, e ele está justamente fazendo isso. E quando ele faz isso, ele então está permitindo essa ação maligna na vida da esposa e dos filhos. Tá bom. Eu fiz o seguinte, nesse tempo de coronavírus, você sabe que eu tenho uma plataforma de ensino à distância, né? O que eu fiz? Deixa eu dar só um oi. Fala, Leirton, meu querido. Paz do Senhor, meu irmão, meu amigo aqui. Então, sabe que eu tenho uma plataforma de ensino à distância aqui. Então, o que eu fiz? Eu não ia colocar agora, eu coloquei um curso que a gente dá chamado Policlínica da Alma. Né? Então, nesse curso, quando se fala de policlínica, é uma clínica que você atende diversos segmentos do coração mesmo, é a alma da pessoa, né? Quando o salmista diz, porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Isso significa que o coração, que a alma, que o coração da pessoa pode adoecer. Então essas palavras, pastor, elas adoecem. O pai está pensando que o filho não está ouvindo, mas ele está ouvindo. O pai está pensando que o filho vai esquecer, ele não vai esquecer. Uma criança com 6, 7 anos, ele vai lembrar do abandono, ele vai lembrar das palavras duras. Às vezes a palavra ela é lançada com tanta força. E existe fé no diabo também, pastor. Tem gente que lança a palavra de maldição com tanta força que ela gruda na vida do filho e não solta mais. Aí, depois, quando a pessoa está mais velha, vai procurar o pastor Lobo, o pastor Dino, o pastor de libertação, para poder socorrer ela. Entendeu isso, pastor? Esse é o perigo da palavra. Uma informação. O nosso tempo aqui no Insta está quase acabando. Quando acabar, eu vou reiniciar para nós respondermos algumas perguntas, tá bom? Tá bem. Então, alguém está perguntando aí sobre o site? Eu vou botar aqui. Na verdade, é um sublink, né? Chama cursos.pastorlobo.com. cursos.pastorlobo.com, tá bom? Você vai lá, não tem www, eu já digitei aí, ó. Curso, o pessoal procura aí. Tá bom? Agora, Dino, deixa eu falar mais uma coisa aqui. Apesar do nosso tempo, a gente tem mais 12 minutos aqui, pastor, tem muita gente que não entende que além das doenças da alma, existem também as doenças, tem gente que nasce com algumas enfermidades que são clínicas. E eu estou falando de quem? Da esquizofrenia,
A esquizofrenia, pastor, é uma doença. A pessoa, por exemplo, tem muita gente que acha que o psicopata é um doente mental. Ele não é não, pastor. Ele não é doente mental, não. Uhum. Ele sabe o que está fazendo. Só que ele não sabe sentir o quê? Ele não tem empatia, ele não tem simpatia. O psicopata, ele quer três coisas. Ele quer uma exposição que dê para ele uma posição, ele quer poder e ele quer prazer, ou essas três coisas juntas. E a gente começa a ver a psicopatia dentro de casa quando você está percebendo já no teu filho, por exemplo, criança que gosta de fazer maldade com animais, criança que gosta de maltratar, ela não sente, ela não tem sentimento de... Ela não chora quando vê a dor, ela não acessa o sistema límbico que nós temos na amígdala. O nosso cérebro é interessante como ele precisa ser estudado, né? A pessoa não tem remorso, ela machuca o outro, não tem remorso. Tem gente que casou com um psicopata, que a esposa é psicopata, que o marido é psicopata. Eu não estou falando daquele cara que pega uma faca para te matar. Mas o psicopata, ele também é um sociopata. E essas pessoas acabam agora ficando dentro de casa. E elas dentro de casa, elas não têm como fugir dessa realidade. É aquela pessoa que faz o mal, diz, fiz mesmo e bem feito. Ela é incapaz de pedir perdão. Quando ela pede perdão, ela está simulando. Quando ela chora, ela está simulando. Não há um arrependimento no coração dela. Mas por quê? Isso é doença. Ela nasceu assim. Então você tem que aprender a lidar com o psicopata, com o sociopata, na sua casa. É aquela esposa que falou assim, pastor, eu casei com um homem, ele era generoso, ele era bom, ele era querido, ele era romântico, ele era um príncipe. Enquanto a gente namorou e noivou. No dia que a gente casou, ele virou um monstro. Não, ele sempre foi um monstro. Sempre foi um monstro, mas ele disfarçava muito bem esse comportamento. Isso é uma manipulação, ele tem o poder de manipular. Pastor, para você ter uma ideia, agora o governo vai liberar os chamados bandidos que não são... tem liberado nos bandidos que não são... O governo não, quem está liberando é a justiça, né? Os bandidos que não oferecem de bom comportamento, que não oferecem risco. Pastor, escuta o que eu estou falando. Só quem vai sair são os psicopatas. Porque eles conseguem simular. Os bandidos que não são psicopatas, eles não saem. Eles ficam lá. Então, quando você fala sobre isso, eu estou falando isso por quê? Porque tem muita gente que está vivendo e convivendo, eu estou terminando um livro sobre isso. Eu agora, em maio, ia dar um curso chamado Casa de Paz, eu vou ter que jogar ele para outubro, a gente vai ter que transferir ele. Entendeu? Quando a gente fala sobre isso, tem uma irmã aqui que falou sobre ditador, eu acabei de colocar um vídeo há um tempo atrás, ditadura, autoritarismo, paternalismo, isso tudo são disfunções da paternidade, todos eles. Todas são disfunções da paternidade. Um pai ditador, uma mãe ditadora, um pai autoritário, uma mãe autoritária, um pai paternalista, uma mãe materna, que é super protetora, tudo isso é distorção de autoridade, tudo isso. Quando você fala sobre abuso de autoridade, o psicopata ele sabe fazer isso muito bem, tá bom? É isso, pastor. Nós temos aqui ainda 8 minutos, e teve uma pessoa aqui que me fez uma pergunta. Eu já acabei de falar sobre síndrome do pânico, a gente falou um pouquinho, isso tudo, a gente tem livros que a gente coloca aqui para o pessoal. Fale um pouco qual é o seu livro que você está tendo aí agora, fale um pouco como adquirir isso, por favor. Tá, então, o livro fica no site www.institutoexodos.com. Se você digitar ali Pastor Lobo Livros, você vai para o site, no Google mesmo te leva lá, Pastor Lobo Libertação, vai aparecer lá. Você está com uma promoção muito boa, não é? Tô. Na verdade, a promoção está nos cursos à distância, estão todos com 70% de desconto, todos eles. A exceção do Policlínica da Alma, que esse eu já estou dando direto, mas para que a pessoa ela tenha direito à promoção, ela tem que digitar lá o código de desconto na página do pagamento, né? Então é desconto 2020, tudo junto com letra maiúscula. Desconto 2020. A ideia aqui é a gente abençoar, viu pastor? Quando eu escrevo o livro, o que eu faço? Eu pego os cases que a gente trabalhou,
Porque tem cases que são comuns na área da sensualidade, na área da homossexualidade, na área da pornografia, na área do adultério, na área da prostituição. Se você soubesse a quantidade de gente presa em imoralidades, mas não é que a pessoa é imoral, ela é aprisionada, ela é cativa ali dentro, não consegue sair. Gente viciada em jogo, gente viciada em droga, em tabaco, em bebida. Tem um livro que eu escrevi, Autoridade sobre as Trevas, ele é muito bom porque ele trabalha justamente essa questão dos vícios, né? O blindagem espiritual é sobre proteção espiritual, o sangue nos umbrais faz parte de um seminário que a gente dá sobre formação de lideranças na parte de libertação, o guerra espiritual, o estágio de guerra espiritual na parte de batalha espiritual, e uma intercessão em chamas na área de intercessão. Eu terminei já o Casa de Paz e o Oração de Bênção e Intercessão de Guerra, são todos livros para serem lançados agora. Agora, preste atenção, pastor. O que é importante nessa guerra espiritual? Eu quero só encerrar dizendo o seguinte: a mente da gente, ela que comanda o corpo inteiro. Se a pessoa se alimentar da verdade, pastor, se a pessoa se alimentar da Bíblia Sagrada, se a pessoa se alimentar da verdade bíblica, ela vai conseguir, assim, imediatamente rejeitar qualquer tipo de pensamento que entre que vai jogar ela para baixo, entendeu? É isso. Amém. É isso aí. Pastor, nós vamos... tem algumas perguntas que já foram feitas e nós vamos respondê-las. Eu quero já deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas. Nós estamos com mais de 400 pessoas acompanhando no Facebook, outras tantas aqui pelo Instagram, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que estamos abençoando muitas famílias. Muitas famílias estão sendo abençoadas nesse momento. Amém. Pastor, o senhor lançou um livro esses dias, não foi? Sim, o último é a oração, a arma que penetra o mundo espiritual. E eu falo um pouco sobre intercessão, mas a importância da oração em comunhão com o Pai, com Deus, lugar sócio com o Senhor. Foi algo que Deus me deu, é por isso que eu estou vivenciando isso aqui, da intercessão, porque Deus me inquietou. Falei sobre o poder da intercessão, e você não pode falar de algo que você não esteja praticando. É verdade, verdade. Né? Verdade. Então, verdade. Deus tem colocado isso no meu coração, e Deus eu estou vivendo, na verdade, o sobrenatural de Deus. E você é um dos culpados de tudo isso aí, viu? Eu louvo a Deus Deus, para abençoar a pessoa, usa homens. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Domingos, nosso pastor, investiu na minha vida. Eu louvo a Deus por homens que Deus tem colocado, e você foi um deles. Você sabe que quando a gente vê uns desafios da libertação, eu me lembro dos momentos que nós ficamos juntos. Você lembra aquele dia? Você lembra aquele dia que a gente estava numa igreja lá e ficaram quase 100 pessoas endemoniadas, pastor? Eu lembro que eu saí com alguma... Né? Foi fácil não. Agora, pastor, vai dar uma hora, eu não sei se vai cair, eu quero avisar o pessoal aí, mandar um beijo para todo o povo da Igreja Batista de Bom Retiro, minha igreja, mandar um abraço para todo o povo da Igreja PIB de Marília, aí do pastor Dino, tá bom? Muita gente mesmo, viu? Tá bom? E aqueles que me seguem à distância, pastor, você sabia que eu já tenho um monte de ovelha que me segue à distância, pastor? Povo de Deus, viu? Uma benção. Um beijo no coração de vocês. Você é um homem de Deus. Nós vamos voltar. Então, isso, agora. Não sai daí não, querido. Tá? Não sai não, porque agora é que vai vir a parte legal mesmo de responder as suas perguntas. Eu creio nisso. Tá, então, deixa eu avisar aqui. Façam perguntas gerais, tá bom? Não façam perguntas pessoais aqui, que aqui não é um local de perguntas pessoais. Tá bom? Façam perguntas de maneira geral, tá bom? Aí você vai fazendo a pergunta e você já vai respondendo aquelas que você entender que não foram respondidas ainda. Tá bom. Combinado. Beleza? Beleza. Vai dar. Você vai sair do ar e vai voltar? Ou vamos continuar aqui? Vamos continuar. Quando sair, a gente volta imediatamente. Tá bom, então. Deixa eu te falar algo que é extremamente assim, importante. Deus tem me abençoado muito,
tem colocado grandes homens na minha vida. Eu quero citar aqui mais uma vez a minha gratidão ao pastor Domingos, que investiu na minha vida. Eu quero agradecer a Deus pela PIB de Marília, que investe em minha vida. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Você chegou no momento da minha vida que eu estava enfrentando uma cegueira, literalmente, e nós conversamos, identificamos aquela entidade que minha mãe servia, e ali foi o momento em que Deus usou para que eu pudesse me libertar daquela cadeia de iniquidade geracional que vinha me seguindo, né? E depois disso, você investiu muito na minha vida, tem permitido nós ministrarmos juntos. Eu louvo a Deus, obrigado aí pelo apoio que você me dá nos casos de libertação que eu ainda preciso de orientação, você está sempre atendendo, e tem alguns casos, depois no particular, eu quero compartilhar com você, porque você participou ativamente. Pessoas que não podiam gerar filhos, hoje estão com filhos. Deus tem feito algo extraordinário. E eu louvo a Deus por sua vida, pelo seu ministério, pela vida da Fabíola. Louvo a Deus pelo livro Libertação que você fez generosamente. Você fez o prefácio, tem nos abençoado, tem abençoado muitas vidas. Viu? E louvo a Deus por momentos como esse, que nós temos a liberdade de poder, junto, abençoar vidas, famílias, e muitas pessoas estão sendo abençoadas. Eu louvo a Deus por tudo isso, pela sua generosidade. Amém. Amém. Eu que agradeço, viu, pastor? Uma benção. Vamos responder as perguntas, pastor? Vai lá. Olha aqui, o Juninho está perguntando para a gente falar da história das 100 pessoas endemoniadas. Nós estávamos numa igreja juntos, eu ministrei junto com o pastor Sebastião, meu pastor, congregava com ele na época, e aí quem faz o curso comigo, tanto o Sangue nos Umbrais, o Estágio de Guerra Espiritual, Intenção de Chamas, eu ensino a fazer uma oração. O que é uma oração? Você faz a confissão de pecados, faz a renúncia de pecados. A igreja é muito cheia, devia ter perto de umas 2.000 pessoas ali, né, pastor? Igreja muito cheia. E aí depois há um processo em que eu libero uma palavra expulsando demônios. Foi isso que aconteceu. Eu não vou dar detalhes aqui, porque senão vai ter gente que é nova na fé, vai querer fazer na sua igreja e depois não vai ter como lidar com isso aí. Mas eu ensino nos cursos, são na verdade, técnicas bíblicas para você fazer com que o demônio se manifeste, seja denunciado e saia da vida da pessoa, tá bom? Foi isso, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui para Carla Teixeira, para o pessoal da Igreja Vida do Rio Grande do Sul. Deixa eu pegar aqui. Igreja Vida. Hoje eu fiz a live com o pastor Samuel, viu, rapaz? Rio do Sul, Santa Catarina, em nome de Deus. Olha a pergunta aqui, como faço para blindar meu casamento contra o mal? Cris Helen Souza, tá bom? Cris, acho que é Cris, a Souza Pereira, alguma coisa aqui. Na verdade é o seguinte, um casamento blindado é um casamento em que há uma lealdade recíproca entre homens e mulheres, é um casamento que tem uma vida sexual abundante, é um casamento que tem transparência, e é um casamento em que a prioridade de um e outro está na relação entre um e outro. Não deixa ninguém entrar. Vamos lá. Agora você tem compromisso, tá bom? Isso. Vamos fazer o seguinte, pastor. A pessoa coloca aqui a pergunta e a gente vai respondendo, tá bom? À medida que entrar, a gente vai respondendo, tá bom? Tranquilo. Vamos lá. Só colocar a pergunta, esperar aqui, eu estou vendo só pelo Instagram, estamos com 80. Quando chegar a 100 aqui, a gente começa. Pode colocar a tua pergunta aqui, que a gente vai respondendo, tá bom? Tá aqui, alguém botou aqui. Raquel Ávila. Tenha dúvidas com relação à confissão de pecado, confessar para o Senhor, confessar e orar com alguém. Quando deveria ser com alguém, como diz Tiago 5,16, ou quando somente para Deus. Muito boa pergunta, viu, Raquel? Muito boa pergunta. A confissão de pecados é uma dos 3 passos para o perdão. Para o perdão, você tem que se arrepender, abandonar o pecado e confessar o pecado. É isso que a Bíblia diz. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar. Agora, quando você deve confessar só para Deus e quando você deve confessar para outra pessoa ou para o seu pastor? Bom, há muita divergência com relação a isso. Eu vou dizer qual é a minha posição com relação a isso. Número 1, Jesus não humilhou ninguém. Jesus não expôs ninguém. Jesus não diminuiu ninguém. Tem ministérios que a pessoa tem que ir lá na frente e dizer, olha,
igreja, amada igreja, eu pequei assim, pequei assado, e é uma exposição da vítima. Eu não vejo desse jeito. Eu não vejo Jesus falar para Pedro, Pedro, vem cá, confessa a tua covardia aqui, você ter me rejeitado. Se você ler Salmo 32, viu, Raquel? Davi fala assim, confessarei ao Senhor o meu pecado, ele perdoou a minha iniquidade. Davi, ele confessou diante do Senhor, não foi nem diante de Natã, e Deus o perdoou. Agora, tem pessoas que a alma fica tão adoecida, é isso que Tiago, capítulo 5, verso 14, fala. Tiago fala o seguinte, está alguém feliz, cante louvor, está triste, ore. Mas se você está doente, chame os pastores, eles orarão, ungirão com óleo, tiver perdoado, tiver feito pecado, serão perdoados. A confissão do justo, né? Ela é poderosa, confessar uns aos outros os nossos pecados, para que sareis. Então, o que acontece? Tem pessoas que precisam vir até o pastor, tem gente que sai de fora, chega de fora do país. Esse ano eu recebi gente que veio da Suíça, que veio de Portugal, que veio de cidades distantes do nosso país, não só de Curitiba, onde é a tua igreja. Deixa eu mandar um beijo pro Walter. Fala, Valtinho, meu querido, meu seminarista. Walter Zocarato, abençoe esse homem. Então, Raquel, o que acontece? A confissão, ela depende da esfera do teu pecado. Por exemplo, eu vou lá e eu fico com ciúme de você, fico com inveja de você, isso é pecado. Mas é um pecado que eu internalizo em mim. Então eu não preciso ficar confessando o pecado. Eu confesso para Deus e está resolvido. O importante é você abrir sua boca e falar, eu tive inveja, eu tive ciúme. Agora, tem aquele pecado que te atinge, eu vou lá e te dou um beliscão. Esse eu tenho que dizer, Raquel, me perdoa. E tem aquele terceiro pecado que eu faço, eu comento contra você e que ninguém sabe. Então depende da esfera. Por exemplo, o pastor Dino é um homem que tem o nome dele é um nome nacional. Se eu peco, eu tenho que fazer uma confissão pública. Por quê? Porque eu represento um pastorado, entendeu? Eu represento uma vida pastoral. Então, o que eu faço? Eu vivo uma vida com Deus e não me afasto dela. Para quê? Para que eu não seja escândalo na vida dos outros. Agora, com relação à confissão, se você confessar para Deus, entra no teu quarto em secreto, abre a tua boca, confessa, Deus já te perdoou. Vou dar mais um exemplo aqui, viu, pastor? Vou dar um exemplo de adultério. Tem gente que fala assim, pastor, eu adulterei, eu devo confessar ou não para o meu cônjuge? Eu já vi duas coisas acontecer. A pessoa confessar e restaurar o casamento, e a pessoa confessar e destruir o casamento. Então, a resposta que eu dou é o seguinte, Dino, você conhece seu marido, você conhece sua esposa. É você que tem que decidir. Amém? Mas se você só confessar para Deus, você já está perdoado. Tá bem? Pastor, acho que tem uma pergunta aqui muito interessante. A pessoa pergunta assim, gostaria de saber se a libertação é feita por áreas ou libertação uma única vez. Não, depende da situação. Eu já tive quadros que eu levei 3, 4 meses para libertar a vítima. Então eu tive que fazer por áreas, pastor, por áreas. Então, a pessoa tinha tantos envolvimentos de pecados e iniquidades que eu tratava uma de cada vez. Eu fui lá, tratei a questão da idolatria e da veneração de imagens. Depois eu tratei a questão dos relacionamentos. Depois eu tratei a questão das maldições liberadas sobre ele. Depois eu tratei a questão dos trabalhos que ele fez, dos trabalhos que ele recebeu. Então, cada caso é um caso. Então, você não pode dizer assim, eu vou fazer... Tem gente que acha que precisa de libertação e não precisa. Você vai lá, ela confessa o pecado e está liberta, tá bom? Deixa eu responder uma pergunta aqui da Drica Cabral. Como quebrar maldição familiar? Olha, Drica, tem um vídeo meu que eu falo sobre isso. A Bíblia, ela não fala sobre maldição familiar, tá bom? Muita gente pega ali Êxodo capítulo 20, verso 4, onde Deus fala assim, eu sou Deus zeloso, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Esse texto não está falando de maldição. Você pega o texto e leia. O texto fala de iniquidade. Eu entendi o que você perguntou, mas eu vou responder da maneira bíblica. A maldição ela é suspensa quando o pecado é suspenso. Pronto. Se a maldição está numa família, é porque existe um pecado familiar dentro daquela casa. Existe uma rebeldia familiar, existe uma iniquidade familiar. Então, por exemplo, se você está numa família em que
os pais dizem assim, ó, na nossa família a gente não leva desaforo para casa. Isso é um pecado, a Bíblia manda você virar outra face. Ele manda você perdoar e não você se vingar. Então, como é que você quebra isso? Por exemplo, eu sou casado, a pastora Fabíola vem de uma herança, de uma família que era espírita. Como é que quebrou isso na vida dos nossos filhos e nossos netos? Muito simples. A gente se converteu ao Senhor Jesus e lançou fora os ídolos, lançou fora as práticas ocultistas. É assim que a maldição sai. É você quebrando o pecado, tá bom? Eu dei risada porque você falava que ela era macumbeira, viu? Agora você pegou mais leve, né? É. Aqui ele pergunta aqui, ó. A Assarela Boutique pergunta: como se levar das heranças em construção pelos pais? Olha, na verdade é o seguinte, muita gente fala assim, pastor, como é que eu quebro a maldição lançada como palavra, né? A praga, né? Como o pessoal chama de praga. Rejeita ela, você tem que dizer assim, nós podemos fazer uma oração no final aqui, né, pastor Dino? Sim, Como vamos todo mundo fazer. estiver Vamos junto, fazer. Vamos você fazer. repete na sua casa aí, você deve rejeitar, você deve lançar uma palavra contra. Por exemplo, Pedro, ele nega Jesus 1, 2, 3 vezes. Como é que Jesus resolve isso? Chama Pedro quando Jesus ressuscitou, ele encontra com Pedro, ele diz o seguinte: Pedro, você me ama? Ele faz Jesus confessar Pedro 3 vezes, tá bom? É isso. Amém? Ó, há uma pergunta aqui. É pecado fazer inseminação? Inseminação, não, não é pecado fazer inseminação. Aliás, Deus, ele deu para a gente algo chamado cérebro, ciência, para a gente trabalhar junto. Não há pecado nenhum em fazer inseminação. Se você não tem dificuldade, ou a pessoa quer, a moça quer engravidar, o marido quer, não há problema nenhum em fazer inseminação, pelo contrário. Tá bom? Olha aí, pastor, está perguntando, ó. Isso é o Renato, perguntando assim, quando você pode voltar no Chile, quando você vai ter que me levar junto, velho. É meu discípulo, Pastor hein? Renato, Pastor Renato, eu estou esperando o teu convite para ir. Olha, um dos lugares mais bonitos, olha que eu já viajei para lugar aí, hein? Arica, no Chile. Pastor Renato, tem uma igreja fabulosa lá, é a igreja Vida Plena lá no Chile. Pensa no homem de Deus, quero mandar um abraço para ele, para a pastora esposa dele, viu? E agora, a família da minha nora é ali de pertinho de Iquique, tá bom? É de Iquique, mas também ali de Rancagua, que é mais ao sul. Um abraço, tá bom, queridão? Para a gente ir no Olha Chile é aí, só fazer a agenda. olha aí. Ah, É, olha que pergunta boa aqui. Sara Kistner. Pastor, você acredita que o suicídio é causa específica da possessão demoníaca? Não. olha aí. Da possessão demoníaca, não. Mas é da influência demoníaca. Como eu falei na live anterior, quando Satanás ele manda Jesus se lançar, se lança aqui do pináculo do templo, ele está convidando Jesus para o suicídio. Então, o suicídio ele sempre tem uma intervenção demoníaca, no sentido de haver um convite, a pessoa ser animada ao suicídio, tá? Mas não possessão demoníaca. Tem uma pergunta, a questão da homossexualidade. Homossexualidade, como que você vê essa questão no mundo espiritual? Tá bom, deixa eu falar para você. A homossexualidade, a homoafetividade são temas extremamente delicados, principalmente no tempo que a gente está vivendo. Se você fala alguma coisa contra a homossexualidade, vão te chamar de preconceituoso, de fascista, vão te chamar de tudo que é nome. Então eu vou dizer o seguinte, eu cuido de algumas pessoas dentro dessa área. A homossexualidade, ela é, no meu entender, construída. A homossexualidade ela tem por causas a ausência da figura do homem, do pai, do sacerdote masculino. Ela tem como causas, na verdade, são diversos fatores que se combinam. Então, no livro Sangue nos Umbrais, eu explico bem sobre isso. No Policlínica da Alma, tem um rapaz, na verdade, o nome dele é Saulo Navarro, ele é um ex-gay, ele se converteu com 33 anos, ele tem um testemunho fantástico, eu coloquei ele para ministrar para a gente no seminário Policlínica da Alma, que está lá no curso.pastorlu.com. Uma pessoa, para se libertar da homossexualidade, ela vai ter o mesmo processo, é o mesmo processo de uma pessoa que quer se libertar
da heterossexualidade, por exemplo, pervertida. Tem um homem que tem mil mulheres. Então, o que acontece é que a pessoa que é crente e que vive perseguido por uma homoafetividade, ele acha que o pecado dele é de quinta categoria. Não é. Um pecado é pecado. Entendeu? O problema é que a homossexualidade masculina, ela envolve o que eu chamo de sêmen. O que a ciência chama de sêmen é o quê? É o que a Bíblia chama de sangue branco. O sêmen, ele produz uma aliança, como o sangue produz uma aliança. Então isso tem que ser quebrado, não é um assunto leve de ser tratado, é um assunto que merece muita compaixão, que merece muito amor dos pastores que vão tratar. Os pastores não são preparados nas faculdades teológicas para trabalhar com pessoas assim, não são preparados, conhecem muito de teologia sistemática, de hermenêutica, de homilética, de exegese, mas quando chega no meio do rebanho, não sabe lidar com isso. E tem muita gente pedindo socorro nas duas áreas. Tem gente que fala para mim, pastor, eu não consigo ficar, eu durmo com uma mulher por dia. Eu tratei um homem há um pouco tempo atrás que ele teve, num ano, pastor, num ano, ele se deitou com 1000 mulheres. Num ano. Você acredita nisso? Então, há muita gente, a maneira das pessoas enxergar, acha que a homossexualidade é um padrão de comportamento mais distorcido do que o outro. Não é. A homossexualidade, ela pode ter como fator violência doméstica do pai, abuso sexual na infância, o pai queria um menino e veio uma menina, ou vice-versa. Existe algo hoje, pastor, chamado aliciamento sociocultural. Tem um monte de gente aí dizendo que é legal ser homossexual e tem um monte de gente dizendo aí que é legal ter 1000 mulheres. Não é legal. Isso vai trazer solidão. Quanto maior o número de parceiros sexuais a pessoa tem, pastor, eu sempre ensino isso, mais sozinho ele vai ficar, porque o sexo ele foi criado por Deus para cumprir, para preencher a solidão do coração do homem. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora idônea, tá bom? Então esse é um assunto, viu, Marcos, para a gente tratar mais. A gente pode fazer até uma live sobre isso depois, tá bom? Uma pergunta aqui. Tenho sonhos e visão de madrugada. Como lidar com isso? Olha, Alessandra, a primeira coisa é o seguinte, tem alguma coisa errada, tá bom? Na Bíblia, eu vou deixar claro para você, só existe uma pessoa que viu demônio na Bíblia. Uma pessoa, Jesus Cristo. Ninguém mais viu demônio. E aí eu posso desafiar você aí. Lucas capítulo 10, Jesus diz, eu vi Satanás caindo do céu. Então, pessoas que têm visão de vultos e de demônios precisam de ajuda espiritual. Inclusive, eu vou dizer para você, tem muita gente que fala assim, eu tenho um terceiro olho aberto, eu tenho visão aberta. Isso não é um princípio bíblico. Normalmente, essa pessoa, ela está vindo do ocultismo, ou ela teve uma passagem por ocultismo. Isso chama-se dom contaminado. O que as pessoas veem na Bíblia são anjos. Então você vê anjos em Gênesis, você vê Jacó viu anjos, Isaac viu anjos, Abraão viu anjos, Josué viu anjo, até a mula viu anjo, a mula de Balaão viu anjo. Os discípulos, o livro do Apocalipse fala 72 vezes sobre anjos, tá bom? Agora, se você teve um sonho com algo ruim, isso pode ser produto da sua consciência, que lá está sujeito ao sonho. Agora, quando a pessoa diz que vê vultos, eu vou dizer para você, Alessandra, você precisa de ajuda. Então, busque o seu pastor, busque uma igreja que trabalha com libertação perto de você. Tá bom? Enfermidades sem motivos aparentes. Qual é a pergunta? Enfermidade, quer saber, enfermidade sem motivos aparentes, qual é a causa? Olha, isso não. A causa pode ser diversas. Agora, isso é um sintoma de maldição. Só isso que eu posso responder com a pergunta feita. Isso é um sintoma de maldição. Mas não, você precisa entender qual é a causa. A questão toda não é você dizer assim, isso é uma maldição. Isso é bobagem. Tem um monte de gente que fala assim, pastor, me falaram que minha mulher foi embora, meu marido foi embora e fizeram uma macumba para ele. Isso é bom, gente. Só se o seu marido ou sua esposa estiver completamente desviada do Senhor. Alguém fez uma pergunta para mim aqui na live anterior. Uma vez liberto, sempre liberto? Não. Pega, você está vivendo com Deus. O Espírito de Deus mora em você. Você é liberto? Claro que é. O diabo não vai ter acesso à sua vida. A Bíblia diz
Em Tiago 4,7, submetei-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vai fugir. Em 1 João, capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz, aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Agora, uma pessoa que foi liberta, volta para o pecado, o que você acha que acontece? Eu vou dar um caso para você, que tinha uma moça que eu tratei ela, junto com a minha esposa, a pastora Fabíola, ela tinha ela tinha uma perversão na área sexual. Então nós lidamos com isso, tratamos isso. Gente, como essa moça, era uma legião de demônios dessa mulher. Ela foi liberta. Aí passou 2, 3 meses, essa moça vai para o culto, caiu endemoniada de novo. Eu perguntei, você voltou para aquele pecado? Ela falou assim, voltei. Então, quer dizer, o que abre a porta para o diabo é o pecado. O pecado, ele se alimenta... Perdão, o que abre a porta para o diabo é o pecado. O diabo se alimenta de pecado, tá bom? Olha aí. Mandar um abraço para Isabel Melo, para o Michael Gomes. André, pastor, como ser livre do pecado do bissexual? Bom, todo vício, a Bíblia fala assim, é como um cão que volta ao seu vômito, né? O vício é uma maneira da pessoa expressar. Ela quer ter um prazer hoje que ele não pode esperar até amanhã. O vício, ele é carregado de algo que a psicologia chama de ansiedade. O vício, ele exige um comportamento rotineiro na vida da pessoa. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que saber, para se livrar de qualquer tipo de vício, não só o vício do pecado sexual, é fugir do ambiente, isso chama-se fuga mesmo, é fugir do ambiente que produz vício. Então, por exemplo, o vício do cara é pornografia. Gente, ele não pode ter um celular que dá acesso para ele à internet. Jesus disse, se teu pecado, se teu olho te faz escandalizar, arranca o olho fora. Ele não está te convidando para secar a olho. Ele está dizendo para você o seguinte, ele está dizendo para você se livrar daquilo que te atrai o pecado. Pastor, eu não consigo. Eu ligo a televisão e fico vendo filme pornográfico. Vende tua televisão, dá ela. Pastor, eu vou e busco através do celular. Joga o teu celular fora e compra um celular daquele bem... Corta o mal pela raiz. Tá bom? Você não pode vencer o vício, o sujeito que é viciado em álcool. Ele não pode beber mais. Ele não pode ir pro bar mais. É isso. Tá bom? Estou recebendo aqui um abraço de Itabira. Deixa eu ver aqui. O cara pergunta aqui no YouTube, tem pregações sobre todos os assuntos? Tem, Carlinha. Deixa eu mandar um abraço para Carla Teixeira, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir para outras perguntas aqui, sair um pouco. Okay. Tem muita pergunta sobre sonho. Dá uma entrada lá no YouTube, Oswaldo Lobo. Eu tenho bota assim, Oswaldo Lobo Sonhos. Eu explico bem sobre isso, tá bom? Cadê? Saiu aqui, sabe? Pastor, Oi. Está faltando 5 minutos para o seu tempo e até as 21h30 que você pode. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, tá bom. Focando aqui na família, o que a família pode fazer nesse tempo. Nós não sabemos quantos dias mais as pessoas têm que ficar aí confinadas dentro de sua casa. O que as famílias poderiam fazer nesse período para poder amenizar esse conflito? De que maneira você poderia dar uma palavra a essas famílias agora, que estão muito nos assistindo? Tá bom. Antes de falar sobre isso, vou responder ao Juninho, dizendo que parece que alguns têm dom para a de libertação. Não é nada disso, tá, Juninho? Não existe dom de libertação, não existe pastor libertador, que existe é o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo. Jesus, ele veio para libertar cativos, tá bom? Agora, o chamado para a libertação, de fato, não é para todo mundo. Então, são poucos que trabalham com libertação, mas quem trabalha com libertação não é a elite da igreja. Tem muita gente que fala, eu sou da intercessão, sou a elite da igreja. Bobagem. Todo mundo aqui é gente, eu sou gente igual a você, igual o pastor... lá, pastor Marcos Caldas, um grande amigo nosso, pastor Marcos. Ô, pastorzão, Deus abençoe, viu, querido? Bom estar aqui com você. Pastor Marcos Pastor Marcos, Deus vai levantar ele como um grande pastor nessa área de libertação também. Aleluia. Ele é um homem, pastor de famílias na nossa igreja, um homem extraordinário.
Então, Juninho, não existe esse negócio de dom. A Bíblia diz, esse é um sinal que segue o que crê. Não diz que é dom. Você não vai... Pega lá, 1 Coríntios capítulo 12, você não vai ver dom de expulsar demônios. Expulsar demônios, querido, é um dom, não é dom, é um sinal que é exercido por aquele que crê. O nome disso é autoridade espiritual. Querido. Você diz, sai em nome de Jesus, o bicho sai. Acabou. Tá bom? É isso. Deixa eu falar para as famílias aqui. Gente, o pessoal está perguntando quando é que você vem na Atitude, em Nova Iguaçu. Assim que a gente retomar a nossa vida normal, eu vou refazer as agendas com os pastores, tá bom? Não dá para dizer agora quando é que vai ser, tá bem? Para você que é pai, que é mãe, que é filho, que está em casa, comece a sua vida, comece o dia com o Senhor, crie uma rotina com Deus. Você acorda, antes de pegar em celular, antes de ver com algum e-mail, antes de ver o WhatsApp, primeira coisa, tenha o seu tempo de devocional com Deus. É simples, devocional é muito simples. Você lê 15 minutos da Bíblia e depois você medita nessa palavra. Você vai ficar ali meia hora com o seu, conversa com Deus. Depois, você é pai, você está acostumado a fazer. Hoje eu faxinei a casa o dia inteiro com a minha esposa e foi uma benção. A gente se alegrou aqui de tanta coisa que a gente fez junto, preparando a casa, arrumando. Eu tenho cozinhado com ela. Eu não sou bom cozinheiro, não, mas eu corto bem a cebola, entendeu? Eu lavo bem a louça, entendeu, pastor? Eu faço aquilo que eu posso fazer, eu ajudo, porque na cozinha quem manda é ela, eu não mando nada, pastor. Ela faz isso, faz aquilo. Agora a gente vai, passa o pano com água sanitária no chão, prepara aqui. Eu faço coisas que são agradáveis. Hoje eu nem liguei televisão. Nem liguei, nem sei o que aconteceu hoje no mundo. Eu fiquei com ela o tempo todo. Então, faça aquilo. Lembra quando você namorou a sua esposa? Era tão bom só ficar você e ela? Pronto, fica só você e ela. Ou então, aproveite para ter experiências com seu filho que são boas. Experiências juntos. Façam coisas juntas. É isso. E aí, comece o dia com Deus e termine o dia com Deus. Faça isso. Impõe as mãos sobre a cabeça da sua família, sobre os filhos, sobre sua filha, sobre sua nora, sobre seu... E abençoa a vida deles. Tá bom? Converte teu coração para o seu filho de novo. Aproveita para pedir perdão para o seu pai. Tem muito filho orgulhoso que não pede perdão ao pai. Pai, pastor. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Pastor, vamos fazer uma live de novo semana que vem. Tá bom? Vamos fazer assim. Está marcado. Eu não, então tá. Já quer deixar o dia marcado, não? Próxima quinta? Olha, para mim, o melhor dia, pastor, é quinta-feira. Como eu vou receber meu filho está vindo no sábado, no domingo, chega no Brasil, a gente vai confirmar. Mas, em princípio, quinta-feira está marcado. Tá bom? Se não for na quinta, a gente vai na sexta. Tá bem assim? Posso orar para esse povo? Pode orar. Vamos fazer aquela oração de renúncia mesmo, em nome de Jesus, abençoada. Já tem gente me chamando do outro lado aqui, tá? Então eu vou fazer. Quero convidar você para repetir a oração que a gente está fazendo, tá bom? Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero estabelecer o sangue da cruz sobre a minha vida. Eu quero pedir perdão pelas iniquidades e pelos pecados que eu aprendi com os meus pais. Eu sei que eu devo honrar o meu pai e a minha mãe, mas eu sei que eles não foram perfeitos diante do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu me desligo agora de todo ensinamento que eu recebi dos meus pais, que me afastaram do Senhor, e também quero rejeitar toda a palavra de maldição, de praga e de iniquidade que foi lançado contra a minha vida. Eu quero pedir perdão pelos pecados que eu decidi pecar, pelos pecados que eu escolhi, pelos pecados que eu pratiquei sabendo que eu estava praticando, a murmuração, a inveja, o ciúme, o orgulho, a rebelião. Eu quero pedir perdão ao Senhor e quero perdoar as pessoas que me agrediram, que me machucaram, que me abandonaram, que me feriram. Eu quero tirar toda a amargura do meu coração, quero tirar toda a culpa pelos meus pecados e colocá-las todas elas na cruz. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a minha vida, pedir perdão pelos pecados do ocultismo, na magia, na feitiçaria, na bruxaria, nas ciências mágicas. Quero me desligar de todo parceiro e parceira sexual. Quero quebrar toda aliança romântica,
toda promessa romântica em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor Deus que sobre a minha vida derrame aquele sangue que me purifica em nome de Jesus, que faça de mim um homem, uma mulher, segundo o seu coração. Eu quero pedir ao Senhor que me revista com a sua armadura agora e que tire de mim todo o pecado, tire de mim todo o poder paranormal, toda visão de vultos, audição de vozes, pressentimentos ruins, e me encha com o discernimento do teu Espírito Santo e com a bênção do Senhor. Eu saio daqui lavado, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu mandar um abraço aqui para Andréia, esposa do seminarista Walter, pastor Alan, lá de Portugal. Pastorzão, te Olha amo. aí, Dá um beijo na Dani, no Dani, na Adriana Vileira, na Carlinha, já falei. Quero para Maria de Lourdes. Estou mandando um abraço para todo mundo. Então, quinta-feira que vem, pastor, uma outra live. Faz o seguinte, vocês podem mandar aqui pelo Instagram da gente, mas não me manda pelo direct, não. Me manda, eu não consigo acessar o direct aqui de tanta gente que manda pergunta. Manda para você, manda para a gente qual o tema que vocês querem trabalhar, tá bom? A gente pode trabalhar, por exemplo, semana que vem, só a questão da sexualidade. Manda um abraço para o Clédson Pereira, pastor. Mas manda para a gente aqui através do nosso Instagram, pelo Facebook, a mensagem que você quer, que a gente vai discutir aqui 1h30, para vocês ficarem juntos. Tá bom, pastorzão? Fechou, ó. Um abraço. Pastor Dino. Oi. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, tá bom? Tá, ok. Sérgio, só vou fazer uma oração com meus intercessores. E aí, amém. Deus abençoe. Obrigado. Valeu. Tá bom. Um beijo todo o povo da IBBR, da Batista de Bom Retiro. Fica com Deus, todo o povo que nos segue aí. Fica na paz. Ora pela gente. Amém, valeu, Deus te abençoe. Eu tenho que sair agora, pastorzão. Amém. Valeu, um abraço. Deus abençoe. Fica na paz. Ok, queridos intercessores, muito obrigado pela participação de vocês, cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Fique então já combinado aí para a próxima quinta-feira. Nós vamos ter a nossa live com o pastor Oswaldo Lobo. E eu tenho certeza absoluta que vai ser um tempo muito abençoador. Quero dar uma palavra a você, famílias, queridos, todos os dias pela manhã nós estamos tendo um momento de oração com a família, para abençoar a sua vida, seu casamento, o seu lar, ok? Que o Senhor abençoe poderosamente. Agora o pastor David está entrando com o pastor Domingos na live, falando sobre o medo. É importante você participar, viu? Como vencer o medo. Participa agora, está entrando agora, às 21h30. Deus abençoe, fique na paz. Um grande abraço. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus.